Olá, bom dia. Hoje, a nossa aula, nós vamos estudar respiração e fermentação. Nós vamos, gente, nesses poucos minutos aqui que nós temos, tentar mostrar e compreender a importância do processo de respiração, tá? Seja aeróbica ou anaeróbica, e a fermentação que acontece nos organismos celulares. Por que isso? Qual a necessidade disso? Nós sabemos que todas as nossas atividades no conjunto e as atividades a nível celular dependem de um composto, depende de uma energia, depende de um componente que assim motive ou que assim execute estas atividades. Que atividades são essas? Todas. A nível celular, respiração, deslocamento, reprodução, enfim. E a nível de conjunto, imaginemos nós, o conjunto das nossas atividades, tá? Então tudo isso só e somente só acontece graças a este combustível, tá? Um carro só anda se tiver combustível. Nós só nos executamos as nossas atividades se tivermos esse combustível, tá bom? Então, é aqui esta oportunidade que nós vamos ter de compreender, saber que tipo de energia, de onde vem, quem é que fornece essa energia, como é que ela é processada, como é que ela é fabricada, tá bom? Então, vamos aqui, paulatinamente, tentar compreender estes processos. Nós sabemos que nós temos dois tipos de respiração, a respiração aeróbia e a anaeróbia. A aeróbia, ela é ou se caracteriza por ser processada, tá, com a utilização, na presença ou fazendo parte do oxigênio. É uma reação de combustão, nós vamos ver, de oxidação. Então, ela exige, ela só e somente só se processa com a presença do O2. Ao contrário, a anaeróbia, o próprio nome já diz, na ausência deste oxigênio. E como é que isso acontece? Vamos ver. A aeróbia, gente, ela apresenta 3 etapas de, digamos, de processamento para que este elemento que fornece esse combustível, nós vamos já ver, ao final ele produza um determinado número desta energia que vai ser utilizada em todo o metabolismo celular. Então, a respiração, ela apresenta essas duas etapas, ou aliás, essas duas maneiras, com e sem a presença do O2, e a fermentação. A fermentação é outro processo também que se caracteriza, digamos, pela retirada, pela liberação desta energia tão procurada pelos organismos vivos. Sabemos nós que dentro dessa infinidade de seres vivos, alguns vivem em ambientes com oxigênio e outros vivem em ambientes sem o oxigênio. Então, esse processo de adaptação evolutivo fez com que fosse criado exatamente esse processo de retirada, de síntese desta energia nesses ambientes onde não exista o oxigênio, que no caso nós temos a fermentação alcoólica e a fermentação lática. Vamos ver, vamos falar da importância, por exemplo, da fermentação alcoólica, que ocorre em algumas bactérias e fungos, onde nesse processo em que eles buscam tirar a sua energia, eles produzem um componente que é usado na indústria, por exemplo, etanol. Então vamos ver, gente, esta importância dupla para a manutenção da vida daquela unidade, tá? E o que ela fabrica como produto também ser utilizado por outros seres, inclusive por nós, que não gosta de comer um pãozinho, né? Então nós vamos ver como é que isso, tomar uma cervejinha, então nós vamos ver como é que isso se processa. Então, gente, uma síntese geral. A respiração aeróbica é o principal processo responsável pela liberação de energia nos seres vivos. Se você analisar esta respiração anaeróbia, aeróbia e as fermentativas, a aeróbia é a principal. É aquela que contribui, digamos assim, com um processo
é onde, por exemplo, a glicose ela é totalmente degradada e transformada em energia. Nas outras, nós vamos ver que a glicose ela é parcialmente quebrada, então a produção de energia vai lá para baixo. Mas, de qualquer forma, todas contribuem. Gente, de onde é que vem essa energia do ponto de vista natural? Tá? Nós, seres humanos, a todo instante as nossas células estão respirando, reproduzindo, se deslocando, metabolizando, fazendo todas as suas atividades. Então elas precisam desta energia. De onde é que vem? Existe lá os carboidratos, os monossacarídeos, no caso aqui a ribose, que é a glicose. Então a glicose, gente, ela é o nosso depósito de energia, tá? C6H12O6 é o nosso componente orgânico que vai ser responsável, que vai ser metabolizado por estas formas e etapas, até que nos processos finais consigamos, tá, essa energia tão sonhada. Muito bem. A glicose, quando ela é quebrada e processada, ela fornece energia. E essa energia vai para onde? Essa energia vai construir uma outra molécula chamada ATP. Tá? ATP é uma molécula constituída por uma base nitrogenada, adenina, por uma ribose e por uma cauda, uma cadeia sequenciada de 3 grupamentos fosfato. Este complexo, chamado adenosina trifosfato, que é o ATP, é a molécula de combustão, podemos dizer assim. É a espoleta que dispara o tiro. É aqui que a cada quebra que vai sofrer entre um fósforo e outro, esse fósforo liberado, inicialmente ele é inorgânico, sem nenhuma, digamos, fonte energética, mas quando ele forma este complexo, adenosina trifosfato, então ele incorpora, tá, nestas ligações hidrogeniônicas entre um fósforo e outro e ao complexo, a energia liberada da glicose quando ela é assim degradada e fica ali armazenada no ATP. E quando a célula necessita de energia, ocorre a quebra da ligação entre um fósforo e outro. E é nesta quebra esse fósforo sai super energizado e ele vai fornecer essa energia para aquela atividade metabólica afins, ok? E depois ele é lançado lá no meio onde está ocorrendo as reações e ele novamente é reincorporado nesta cadeia trifosfato e reconstituindo o ATP. Sabemos que existem 3 tipos de complexos ou de molécula. Nós temos a adenosina monofosfato, que é quando ela se liga apenas a um fósforo, a adenosina difosfato, quando ela se liga a 2 fósforos, e a adenosina trifosfato, correto? Então, este ciclo é contínuo. O ATP foi quebrado, liberou um fósforo, esse fósforo é reintegrado. Se precisou de mais um, rompe o outro, se transforma na monofosfato. Esses 2 fósforos são usados e retornam para reconstituir a cadeia e reconstituir o adenosina trifosfato. Onde é que tudo isso se processa, gente? Existem etapas, nós vamos já ver, que esse processo, todo ele é processado dentro da célula. A nível do hialoplasma, ali do citoplasma, e a nível mitocondrial. Então a mitocôndria, que é aquela organela independente, que lá no passado ela fez relações simbióticas, mutualísticas, entre os seres celulares eucariontes e procariontes, e houve a incorporação e aquela relação permitiu que essa mitocôndria se restabelecesse e fosse incorporada definitivamente como sendo uma organela vital para aquela unidade viva. Então é aqui na mitocôndria, gente, aquela organela que se encontra lá no hialoplasma das células, é onde se processa, chama atenção, o processo final, especialmente do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória, a nível mitocondrial.
a glicólise, que é a etapa primeira, ela acontece no hialoplasma, ou seja, ela acontece fora da mitocôndria. Nós vamos já ver. Então, gente, é aqui na mitocôndria onde todo esse processo acontece. A respiração anaeróbica. Então, vamos iniciar falando da respiração anaeróbica. Vamos ver qual a diferença. Qual a diferença que nós podemos aqui citar, pontuar, entre a anaerobiose e a aerobiose. Já falamos que uma funciona na presença e a outra na ausência do oxigênio. A anaeróbica é exatamente a obtenção daquela energia em que se processa na ausência do oxigênio, tá? Esse tipo de respiração produz pouca energia. Por que pouca? A glicose, eu vou antecipar para vocês, que uma molécula de glicose, a nível de respiração aeróbica, ela ao final, passando por aquelas 3 etapas, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, ela vai produzir de 30 a 32 moléculas de ATP, correto? O suficiente, não sei, mas comparado a uma respiração anaeróbica, tá? A glicose, um mol de glicose vai produzir apenas 2 moléculas de ATP, tá certo? E isso, digamos, pesa no final, mesmo sendo pouca, mas no final 2 moléculas de ATP contribui, sem sombra de dúvida, para fornecer energia para a atividade metabólica. Então, essa anaerobiose, ela produz pouco, exatamente porque ocorre uma quebra parcial da glicose, ela não é totalmente desintegrada, só acontece uma fase, que é a da glicólise, ou seja, da quebra da glicose, e considerando que na aeróbica ocorre as 3 fases, passa pelo ciclo de Krebs, que é o ciclo do ácido cítrico, né? Onde o ácido pirúvico ele é convertido, reage com a acetil-coenzima, que nós vamos já ver, e vai entrar no ciclo de Krebs e vai produzir uma grande desidrogenação, a liberação de muitos hidrogênios e elétrons, que vão formar água e vão produzir, liberar o dióxido de carbono e produzir ATP. Também é pouco, apenas 2 no ciclo. Mas quando chega na cadeia respiratória, gente, o importante é que aquele monte de hidrogênio liberado com elétrons, eles são incorporados, capturados pelos aceptores, o NAD e o FAD, tá? E eles entram na cadeia respiratória, isso a nível já de mitocôndria, entram na cadeia respiratória, naquela crista, criando gradiente de concentração, liberando O2, que se transforma como um aceptor de hidrogênio, vai formar água, e aí, gente, ocorre a formação de 28, 30 moléculas de ATP, quando sai ao final de cada glicose que passa pela cadeia respiratória. Muito bem. Então, gente, na anaerobiose, a produção, como nós já dissemos, é baixa em função exatamente de acontecer só uma etapa, que é a glicólise, e não houve desintegração suficiente. Gente, existem organismos, algumas bactérias e fungos, que eles vivem em meios tanto na presença do O2 como na ausência. Por isso, existe uma classificação que é os anaerobióticos ou anaerobiose estritos ou obrigatórios, que são aqueles que vivem na ausência total do O2. Tá? O Clostridium tetani é um exemplo. Se tiver oxigênio, ele morre. Então, o oxigênio passa a ser um componente letal para esses organismos anaeróbicos, ok? Mas existem os facultativos, que são aqueles que podem viver tanto em ambientes na presença do O2, que desenvolve a aerobiose, como também podem sobreviver ou viver em ambientes onde não existe este oxigênio. Por isso eles são classificados como aerobióticos facultativos. Gente, a fermentação, tá? A fermentação, que é alcoólica e lática.
o que significa a fermentação? A fermentação, gente, também é um processo de fabricação muito, digamos assim, praticado, exercitado pelos fungos e algumas bactérias. Esse processo de fermentação advém de um mecanismo de, inicialmente, uma quebra da glicose. A glicose foi quebrada e formou o ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico reage e produz este ácido lático, tá? E o etanol, dependendo do tipo de organismo que está assim exercitando. E como produto final, nós vamos ter a formação de 2 moléculas de ATP. Para cada ácido pirúvico, 1 molécula de ATP. Por isso que a produção é baixa. Mas acontece sim a síntese deste ATP. Então a fermentação, gente, é um tipo de degradação da glicose de forma incompleta, tá? Para a obtenção da energia sem a utilização do oxigênio, correto? Aí no livrinho de vocês, vocês poderão acompanhar que existe a fermentação alcoólica, tá? E a fermentação lática. Essas duas formas de fermentar, que também são exercitadas ou praticadas por organismos diferentes, mas está entre os fungos e algumas bactérias que produzem ou que sintetizam este tipo de fermentação com propósito na obtenção da energia tão desejada por eles, ok? Gente, na fermentação alcoólica, tem aí, ó, essa fórmulazinha aí, ó, C6H12O6. Então veja, olha, então a glicose, ela sofre lise, ou seja, só uma etapa, que é a glicólise. Ou seja, ela é quebrada, tá? Reações enzimáticas, quebrou a glicose. E essa glicose, ela vai produzir 2 moléculas de etanol, que é o álcool etílico, né? Que é exatamente este etanol, gente, que ele é utilizado, são resíduos de produção da quebra da glicose, tá? Que eles são utilizados industrialmente na fabricação de bebidas, enfim, o álcool gel, como todo mundo conhece, que entra aí a importância desse processo fermentativo com o objetivo de produzir ATP, produz o etanol, tá? Liberando 2 moléculas de dióxido de carbono e chegar ao final com 2 ATPs. Então veja a importância. Além destes indivíduos, no caso aqui algumas bactérias e fungos, fermentam, tá? E são com o objetivo de fabricar sua energia e, consequentemente, produzem este etanol que é usado industrialmente. A lática, gente, a fermentação lática, são os lactobacilos, é importante que na fabricação, na coagulação do leite, na produção do coalho, para fabricar a coalhada, tá? Então, é um processo semelhante, ocorre fermentação e vai produzir, aí tem a formulazinha, 2 moléculas de C3H5O3, que é o ácido lático, e 2 moléculas também de ATP. Então vejam que este processo fermentativo, ele entra no campo industrial, que sabemos que a indústria de laticínios se utiliza muito desse processo, e é produzido também 2 moléculas de ATP. Do ponto de vista natural, existe
antecipando aqui para vocês, nós seres humanos, quando nós praticamos muito exercício, isso vale também para os animais, no exercício forçado você aumenta a sua atividade de metabolismo, aumenta todo o consumo destes componentes, especialmente da energia, e pela ineficiência da utilização, o rendimento, quando você está em alta atividade, do oxigênio vai lá para baixo, em função da utilização dele nessas atividades de combustão, o ácido lático se acumula e provoca um fenômeno chamado miosite, que é a inflamação, tá, no músculo, provocada exatamente pela superatividade física, pela superprodução de ácido lático, que se acumula, seus resíduos se acumulam, repito, provocando um desconforto, muita dor muscular e inflamação. Tá? É um processo natural. Por isso é importante ter uma recomendação médica para que você não seja, digamos, para que você não adquira essas dores musculares pós-atividade que geram um desconforto muito grande e uma inflamação. Isso pode gerar até um processo de miosite avançada que teria que ser passado por um processo de tratamento. Gente, a respiração aeróbica, vamos ser rápido, nosso tempo está corrido, eu vou só dar aqui uma pincelada. A respiração aeróbica, como nós já dissemos, ela se processa dentro de um meio, de uma estrutura rica em oxigênio. É uma combustão, é uma oxidação, literalmente, onde o oxigênio é muito importante. Então a glicose, ela na respiração aeróbica, ela passa por 3 fases. Primeira, quebra da glicose. Quebrou a glicose, ela vai formar duas moléculas de ácido pirúvico, tá? Essas 2 moléculas de ácido pirúvico liberam, cada uma continua o seu ciclo e vai liberar uma molécula de ATP. Ao final da glicólise, forma 2 moléculas de ATP e 2 NAD. O que é o NAD? O NAD é um aceptor de hidrogênio e de elétron, correto? Vão gravando isso. Isso acontece lá no hialoplasma. É uma reação anaeróbica, não existe, ali é simplesmente enzimático. Quebrou a glicose, formou 2 ácidos pirúvicos. Este ácido pirúvico vai continuar as suas reações, tá? Liberando CO2 e ocorre a desidrogenação, e esses hidrogênios são capturados pelo NAD, que é a nicotinamida adenina difosfato, ou dinucleotídea, perdão. Captura como aceptor de hidrogênio e elétron, que lá na frente nós vamos ver, entram na cadeia respiratória. Muito bem. Então, esse ácido pirúvico, ele entra no ciclo de Krebs. Quando ele entra no ciclo de Krebs, gente, ele reage com a coenzima A. É uma enzima especial. Essa coenzima A reage com o ácido oxalacético e forma acetilcoenzima A. Perdão, a coenzima A, pela quebra do ácido pirúvico, é formada com a enzima A, libera o dióxido de carbono, de uma molécula de CO2, e essa coenzima A reage produzindo, tá, o acetilcoenzima A, que é um cofator, é uma enzima especial também, que reage com o ácido oxalacético, que vai formar o ácido cítrico, liberando essa coenzima, e ela entra num ciclo. Vocês vejam que neste ciclo, chamado ciclo de Krebs, que acontece já dentro da mitocôndria, é exatamente o reaproveitamento deste ácido oxalacético, a sua reformação, e nesta desintegração acontece liberação de hidrogênio, de elétron, de CO2, de oxigênio, e é produzido também 2 moléculas de ATP. Cada ácido pirúvico produz uma molécula e libera 2 NAD e 1 FAD, correto? Ao final do ciclo de Krebs, nós vamos ter também o NAD e o FAD, o NAD, 2 NAD e 2 ATP, e este produto, quando acontece, que libera muitas moléculas de hidrogênio e elétron, eles são capturados, tá? São capturados pelo NAD e pelo FAD, que são aceptores tanto de hidrogênio
como de elétron. E entram estes aceptores, agora rico em hidrogênio, que é fruto da desidrogenação, tá? Capturam os elétrons e capturam este hidrogênio e vão passar na cadeia lá das cristas mitocondriais, que os autores chamam de cadeia respiratória, é onde efetivamente acontece, ao longo desta cadeia, muitas reações, onde o hidrogênio que está livre, ele é aceptado, ou seja, o oxigênio capta esse hidrogênio para formar a água, e ao longo, gente, desta cadeia respiratória são produzidos 28 ATP, tá? Entra aí um fato muito importante, uma outra proteína especial chamada de citocromo, que vai fazer este equilíbrio, tá, hidrogênio iônico, obedecendo um gradiente de concentração fora e dentro da crista, tá, gerando este gradiente, vai ser conduzido e formado a molécula de ATP. Em suma, da glicólise até a cadeia respiratória, se soma 2 da glicose, 2 do ciclo de Krebs e 28 ATP formado na cadeia. Ao final, gente, nós temos uma variação de 30 e 32 ATP. Existem alguns autores que acham que dentro da cadeia respiratória ocorre essa variação entre 26 e 28, segundo a entrada das concentrações que vem lá do ciclo de Krebs, porém varia entre 30 e 32 ATP, muita energia que pelo fato da glicose ter sido totalmente degradada nessas 3 fases, produz esse tanto de ATP, ok? Gente, deem uma olhada, respondam nossos exercícios lá no livrinho, depois a gente comenta. Um abraço, muito obrigado pela atenção de todos vocês.